palavra de Deus ao seu coração, e eu quero que você abra a sua Bíblia comigo no primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Minha gratidão a Deus, aos obreiros que vieram nos ajudar hoje. Deus abençoe. Gelson também. Gelson nos ajuda a pastorear os jovens aqui do Templo Sede. A gente louva a Deus, sua esposa Maikele, que ali está também. Os amigos e companheiros de obra que a gente tem aí. Deus abençoe. 1 Reis, capítulo 19. Antes de lermos do versículo 8 em diante, deixa eu fazer você entender, né? Nós vamos falar do profeta Elias. Lá no capítulo 17 de 1 Reis, não precisa abrir, eu vou explicar aqui, começa a falar sobre esse homem, o profeta Elias. Esse profeta é um dos profetas mais importantes que tem na Bíblia. Tanto é que o próprio Jesus foi comparado a Elias. Quando Jesus faz uma pergunta, eu costumo brincar e dizer que Jesus faz uma pesquisa Ibope com os seus discípulos, né? Tem um momento da Bíblia que Jesus pergunta para os discípulos assim: quando vocês saem por aí sem mim, o que o povo fala de mim? Jesus, de certa forma, não que ele estava preocupado com a sua popularidade, mas ele queria entender, até porque ele tinha uma lição para dar aos discípulos em cima disso. E um dos comparativos que o povo fazia a Jesus, eles diziam que Jesus era Elias reencarnado. Um dos discípulos disse assim: olha, quando a gente sai por aí e as pessoas reconhecem que nós andamos contigo, as pessoas acham que você é Elias reencarnado. Da importância desse profeta chamado profeta Elias. Só que o que eu quero explicar para você é que não obstante a essa importância, o escritor aos Hebreus vai dizer que Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. E entenda paixões aqui como sentimentos. O que é sentimentos, pastor? É aquilo que a gente vive. Tem dia que a gente está animado. Tem dia que a gente está aborrecido. Tem dia que a gente está empreendedor. Tem dia que a gente está frustrado. São os altos e baixos da vida. Isso é nas emoções, isso é no relacionamento, isso é em casa, isso é na vida financeira, é no trabalho. Tem vezes que você está motivado e não acorda cedo, 5 minutos, 10 minutos antes do relógio despertar, você já está plugado, já está ligado, o relógio nem desperta, você já desliga e levanta e vai e acontece. E tem dia que o relógio desperta, você põe no soneca e põe no soneca e põe no soneca e dá vontade de jogar ele na parede e não sair da cama. A Bíblia vai dizer que um homem da importância de Elias passava por tudo isso. O capítulo 17, Elias entra no cenário de Israel. Até então ele não era conhecido. Elias entra no cenário de Israel quando Acabe casa-se com uma mulher profana. Acabe era rei de Israel e ele casa-se com uma mulher totalmente prostituída, a rainha Jezabel. E a Bíblia diz que essa mulher, ela era da pior estirpe que podia ter. Além de ela ser pervertida nela mesma, ela pervertia os outros. E o que é pior, ela perverteu o culto ao Senhor. O momento de culto como esse que nós estamos vivendo, ela trouxe práticas imorais para dentro do culto. E daí surge Elias, profetizando contra Acabe.
profetizando, dizendo: Acabe, tu fez uma coisa errada, tu não devia ter casado com essa mulher. Deus manda te dizer que tu errou. E não se dava ouvido para Elias. Ele: vocês não estão me ouvindo? Então peraí. Num determinado dia ele aparece e diz: olha, manda dizer a Acabe que durante 3 anos não vai chover sobre a terra. Meu irmão, nós ficamos o quê? 60 dias sem chuva? Foi mais ou menos isso? 60 dias sem chuvas? Tem alguém aqui que é da área da lavoura? Tem alguém aqui que lida com lavoura? Sabe o prejuízo que foi esses quase 60 dias sem chuva que a gente ficou? Imagine 3 anos. E o rei continuou não dando ouvido. Só que ficou o primeiro mês sem chuva, ficou o segundo mês sem chuva, ficou o terceiro mês sem chuva, ficou o quarto mês, ficou os primeiros 6 meses. A primeira safra já foi, a segunda safra já foi. Ficou 1 ano sem chuva. E o Acabe: cadê aquele profeta que falou que não ia chover? E Deus vai no ouvido do profeta e diz assim: ó, vai lá para o Querite, te esconde lá, porque eu vou te sustentar. O rei quer te matar, mas eu vou guardar a tua vida. Queridos, se tem uma coisa que é gostoso trabalhar para Deus, é que você trabalha para alguém que cuida de você. Deixa eu repetir isso. Se tem uma coisa gostosa em trabalhar para Deus, é que você trabalha para alguém que cuida de você. Deus disse, Rubinho, para ele se esconder. E sabe como que Deus, quem já ouviu falar que Deus mandava carne no bico do corvo para Elias? Quem já ouviu falar isso? Pois era assim mesmo. Deus mandava um corvo levar pão e carne para o profeta. Seca, lavoura, esquece. O trigo feio, não se plantava, não se colhia. Mas Deus pegava um corvo, da onde eu não sei, carne da onde eu não sei, pão da onde eu não sei, mas 2 vezes por dia vinha aquele corvo voando, trazendo no bico carne e pão para o profeta, e Deus cuidando dele. Ei, Deus cuida de ti, Deus cuida de mim. Você precisa acreditar no que eu estou pregando sobre a tua vida, porque existe um Deus que cuida de alguém que está positivado dentro de casa, que cuidou da neném, da netinha, né? Que cuidou da netinha no colo, e Deus envolve e diz assim: está positivada, tem o vírus, mas na criança não vai pegar, na mãe da criança não vai pegar, está todo mundo dentro de casa, mas Deus envolve aqueles que estão dentro de um propósito e diz: esses aqui não, porque a minha filha fez um propósito comigo e eu me comprometo em guardar. Esse é o Deus que você serve. E assim como o testemunho da irmã Solange, eu sei que tem tantos outros aqui, tantos outros aqui. O dia que eu fui visitar o Gerson, lá no UTI da Unimed, eu cheguei lá com essa máscara descartável, e uma das enfermeiras lá disse: essa máscara aqui o senhor não pode entrar, então eu vou lhe dar uma outra máscara, o senhor põe essa sua ali no descartável, que eu já trago uma outra para o senhor. E eu fiquei na porta da UTI sem máscara. E eu acho que ela entrou, Sil, e começou a se envolver com outras coisas e esqueceu de mim. Daqui a pouco sai uma médica do elevador. Não pense na mijada que eu levei. Sai uma médica do elevador. O que tu está fazendo aqui sem máscara? Eu digo: a enfermeira disse que ia trazer uma máscara para mim, não trouxe. Não, mas fica com a tua até ela trazer. Eu já vou buscar uma máscara para ti. Sabe o que ela disse para mim? Se tratando de Covid, tu está na porta do inferno. Eu disse para ela: mas não faz mal, eu tenho Deus no meu coração. Ela: é Deus, tu vai ver Deus. Então eu fui lá buscar a máscara. Deus cuida. Deus cuida. Eu não entrei lá para desafiar o Covid.
Eu não entrei lá para dizer, eu sou o bom, sou o crente, vou entrar aqui sem máscara. Não, foi uma situação que aconteceu. Mas enquanto aconteceu essa situação, Deus diz, anjo, vai lá, cerca o Daniel, não deixa o vírus pegar ele, não deixa, aleluia, porque ele está lá fazendo a minha vontade, está lá fazendo a minha obra, foi lá orar pelo amigo dele, então cuida dele. Ei, quando você faz aquilo que é para você fazer para Deus, quer um segredo de sucesso, quer um segredo na vida, sempre esteja envolvido com alguma coisa na igreja, porque quando você está cuidando das coisas de Deus, Deus cuida das tuas coisas. Sempre esteja envolvido. Eu disse esse dia para o irmão João, você tem que vir aqui numa segunda-feira contar o testemunho, porque esse é o segredo. Enquanto você tem seu escritório, você tem sua clínica, você tem sua empresa, mas sempre está envolvido com alguma coisa na igreja, Deus cuida da tua vida. Deus tratou o profeta levando carne e pão no bico do corvo para ele, e daí secou a água do rio Querite. Deus disse assim, vai para Sarepta. Em Sarepta tem uma viúva que vai cuidar de ti. Meu irmão, se Deus diz assim para um profeta, ó, vai para tal cidade, que lá eu ordenei alguém para cuidar de ti, a gente pensa que vai chegar lá, é a pessoa mais rica da cidade. O Eliseu foi pensando assim, não, deve ter uma viúva rica lá, e ela vai cuidar de mim. E quando ele entra na cidade de Sarepta, ele encontra uma mulher colhendo uns gravetos. Ele disse para ela assim, o que você vai fazer? Ela disse, eu estou colhendo uns gravetos para fazer fogo e fazer a última medida de farinha que eu tenho. Vou fazer um bolo para mim, para o meu filho, e vamos esperar a morte chegar. Ele disse para ela assim, faz primeiro para mim, porque assim diz o Senhor, a farinha na panela não vai acabar, e o azeite na botija não vai terminar. Amém? Mas eu te pergunto se você faria primeiro para ele. Você é mãe, você mãe que está aqui, você teria fé, hein, Júlia? É o último bolinho de chuva, vou dizer, que é um bolinho de chuva. É o último, né, Cássia? É o último bolinho que você tem para fazer, você vai fazer para você e para o teu filho. Chega um tal de profeta e diz, faz para mim, não faz para o teu filho. Você teria fé? Você teria fé de fazer o último bolinho e dizer, então come, profeta? Só que o segredo não estava no profeta. O segredo estava no que ele disse, na autoridade de que ele disse para ela. Assim diz o Senhor, o azeite na botija e a farinha na panela não vai acabar. Meu irmão, ela foi lá, fez bolo para ele, fez bolo para ela, eu não sei quanto tempo, mas a seca durou 3 anos, pelo menos, eu quero crer que pelo menos 1 ano e meio, para o rio Querite secar deve ter dado 1 ano mais ou menos, então ele ficou 2 anos na casa daquela viúva, comendo pão e bebendo água. Por quê? Porque uma palavra de autoridade foi lançada sobre a vida daquela mulher. Não morreu ela, não morreu o filho, não morreu o profeta, aleluia, e eles se alimentaram, porque Deus é fiel para com aqueles que fazem a sua vontade. Quantos creem dessa forma, diz amém, aleluia. E daí Deus diz para Elias, 3 anos se passaram, vai lá e apresenta-te a Acabe, e diz para ele que vai chover. Só que antes, aleluia, tu desafia os profetas que a Jezabel trouxe para dentro da minha casa. Eu já preguei sobre isso aqui, alguém vai lembrar de quando Elias desafia os 850 profetas de Baal e Azera, e vence o desafio, mata os 850 profetas, ora por chuva e Deus derrama chuva sobre a terra. E no outro dia Acabe ameaça ele de morte, Jezabel, melhor dizendo, ameaça ele de morte, e daí ele entra naquele altos e baixos que eu falei. A Bíblia diz que com medo ele foge para escapar, mas mesmo ele fugindo para escapar, a Bíblia diz que Deus envia um anjo,
e o anjo vem trazendo pão sobre as brasas e uma botija de água. E a Bíblia diz que o anjo chega, toca nele e diz: levanta e come, porque ainda é longa a tua jornada. Deixa eu dizer para alguém aqui nessa noite: você pensa que não tem solução, você pensa que está acabando, você pensa que nada mais vai dar certo. Deus ainda tem solução, Deus ainda tem escape, Deus ainda tem algo para fazer na tua vida. E se preciso for, se ele usa viúva, ele usa corvo, e se não tiver viúva, não tiver corvo, ele envia o anjo dele para socorrer a tua vida, para socorrer a tua casa, para socorrer o teu lar, para te abençoar. Você crê assim? Amém? E ele comeu, e a Bíblia diz que com a força daquela comida, aqueles que lembram que eu preguei sobre isso, ele caminhou 40 dias e 40 noites. Agora vamos ler o que aconteceu depois desses 40 dias e 40 noites. Verso 8 de 1 Reis 19. O 8 é quando ele come. Levantou-se, pois, Elias, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna, e passou ali a noite. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: o que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Só eu fiquei, e buscam ainda agora acabar com a minha vida. Então ele lhe disse o Senhor: sai para fora e põe-te em pé nesse monte, perante a face do Senhor. E eis, preste atenção aqui, e eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes, e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, veio também um terremoto. Porém, o Senhor também não estava no terremoto. Depois do terremoto, colunas de fogo pairavam, mas também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, olhe só, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo Elias aquela voz, envolveu o seu rosto em sua capa e saiu para fora, e colocou-se de pé na entrada da caverna. E eis que veio a voz do Senhor que dizia: o que fazes aí, Elias? Eu disse aqui que Elias, embora um homem de tamanha importância dentro da Bíblia Sagrada, o escritor aos Hebreus na Bíblia vai dizer que Elias era sujeito às mesmas paixões que nós. Elias, acompanhe o raciocínio, por isso que eu fiz toda essa introdução. Elias foi sustentado por corvo, Elias foi sustentado por viúva pobre, Elias orou e viu a chuva descer, fogo descer do céu. Elias venceu 850 profetas, matando eles a fio de espada. Elias caminha para um deserto querendo morrer, não leva comida para morrer de fome no deserto. Deus visita ele no deserto e leva comida para ele. A comida era tão forte que ele caminhou, Gerson, 40 dias e 40 noites. E ainda assim, entra numa caverna e diz: chega. Ei, eu quero ser profeta de Deus para a sua vida nessa noite. Quantas das vezes você já disse chega? Quantas das vezes você já olhou para a situação da tua vida e disse chega? Quantas das vezes você já olhou para a situação da tua vida financeira, para o teu casamento, para a tua vida emocional, para o teu trabalho, para a tua casa, para os teus filhos, e disse: eu não aguento mais.
Quantas das vezes você já olhou para a situação que se tornou a tua vida? E você tem vindo, tem feito campanhas, tem visto milagres, até mesmo tem sido usado por Deus em algumas situações, até mesmo tem visto milagres de Deus na tua vida, como Elias viu durante 3 anos. Imagine, gente, ver o corvo trazendo comida, ver uma viúva pobre te sustentar, ver fogo descer no céu sobre o altar que ele fez de oração, ver a chuva descer depois de 3 anos enquanto ele orava e clamava a Deus, ver um anjo descer, tocar no ombro dele enquanto ele está dormindo no deserto e dizer: levanta e come. Mas não obstante a tudo isso, mesmo com tudo isso acontecendo, melhor dizendo, ele ainda assim se enfia numa caverna e diz: para mim chega, para mim acabou. Mas eu venho como profeta de Deus para ministrar a corações aqui nessa noite. Não é você quem decide quando acabou. Não é você que decide quando chegou o fim. Deus tem plano nas nossas vidas. Deus tem plano no teu coração. Deus tem plano na tua casa. Deus tem plano. Deus tem colocado pessoas ao teu redor. Deus tem colocado pessoas no teu caminho que precisam ouvir da tua história, que precisam ouvir do teu testemunho, que precisam ouvir, assim como alguém chegou e disse: olha, vai lá na minha igreja, porque segunda-feira à noite tem um culto. Eu só tenho segunda e volta. Então é isso mesmo. Deus tem colocado pessoas no teu caminho. Deus tem colocado pessoas na tua vida, e você muitas das vezes tem se lamentado dizendo: acabou, para mim não resta mais nada, para mim é o fim. Eu quero profetizar sobre vidas aqui nessa noite. Deus está interferindo na tua história, aleluia. Deus está interferindo na tua trajetória. Tem enviado corvo, tem enviado viúva pobre, tem enviado fogo do céu, tem enviado anjo, tem feito chover quando você ora. Sabe por quê? Porque Ele está dizendo: o plano que eu tenho é maior do que as tuas forças. O plano que eu tenho é maior do que aquilo que você pensa para a tua vida. A vontade que eu tenho e aquilo que eu enxergo no teu futuro, Deus sabe o que está fazendo. Deus sabe o que está fazendo. A pergunta de Deus para Elias é muito clara, Gelson. Quando Deus diz assim: ó, o que fazes aí, Elias? Juliano, é como se ele estivesse dizendo assim: ó, eu já enviei um corvo para te sustentar. Eu enviei uma viúva pobre para te cuidar. Tu orou e eu mandei fogo do céu. Tu orou e eu fiz chover sobre a terra. Tu correu para o deserto e eu fui lá e mandei o anjo levar pão e água para ti. O que tu está fazendo aí? Já era para você estar morto. Já era para a tua história ter acabado há muito tempo. Mas eu tenho sido Deus na tua vida. O que tu estás fazendo aí? Oh, meu irmão, eu sinto um clamor do Espírito Santo a vidas aqui nessa noite. É claro que Elias estava num processo depressivo. É claro, é notório que Elias estava num processo de estresse muito grande, porque mesmo em meio às vitórias, mesmo em meio ao êxito, ele não se contentava. Mas Deus conhece a minha e a tua fragilidade. Deus conhecia a fragilidade de Elias, e por isso o próprio Deus veio falar com ele. E Deus tem maneiras estranhas de falar conosco. Você leu comigo, o texto é muito claro em dizer que quando Deus diz: sai da caverna, começou um vento, um barulho de vento que fendia as rochas, mas Deus não estava no vento. Arthur, põe na tela para mim, faz favor, versículo 11 de 1 Reis 19. Mas Deus não estava no vento. Ele estava dentro da onde mesmo, irmãos? Dentro de uma? E o que veio depois do vento?
terremoto. É seguro ficar dentro de uma caverna quando tem terremoto, irmãos? Ele não queria sair. E Deus estava dizendo assim, ó, se tu não vai sair por bem, tu vai sair por mal. Meu irmão, eu acho tão fantástico Deus não desistir da gente. Você está entendendo? Eu ouvi um amém aí. Eu acho tão fantástico Deus não desistir da gente. Deus fez o vento, ele não saiu da caverna. Deus fez o terremoto e mesmo assim ele não saiu da caverna. E depois Deus mandou labaredas de fogo, sinais de fogo no céu, para chamando a atenção dele para fora da caverna, para ele sair e olhar que fogo era aquele que... E ele saiu? Não. Deus mandou o vento, Deus mandou o terremoto, Deus mandou o fogo, e ele não saiu. Mas daí Deus sabe como alcançar o coração do homem. Deus sabe como alcançar o meu e o teu coração. Porque a Bíblia diz que depois do fogo, uma voz mansa e suave envolveu Elias. E quando aquela voz envolveu ele não aguentou. Ele precisou sair e ir para o lado de fora. A voz de Deus precisa te mover. A voz de Deus precisa mexer contigo. Meu irmão, estou sentindo graça de Deus aqui. Você está sendo impulsionado pela voz de Deus. Você está sendo envolvido pela voz do Senhor, uma voz mansa e suave, que vem envolvendo a tua vida, dizendo: sai dessa caverna, sai dessa depressão, sai dessa angústia, sai desse flagelo, desse alto flagelo, porque Deus disse: o que faz aí Elias? Ele: só eu sobrei. Mataram todos os profetas, só sobrou eu. A minha história acabou, a minha trajetória acabou. Deus disse: não, eu ainda tenho 7.000 homens que não se dobraram a Baal. Eu tenho gente nesse lugar, eu tenho vida. Ele é Deus. E Deus mesmo assim, meu irmão, olha aqui para mim. Se Deus tinha mais 7.000 homens que não se dobraram a Baal, Deus podia dizer assim: ó, Elias, cara, cansei de ti. Eu tenho 7.000 para trabalhar ainda. Vou ficar me preocupando contigo, vou ficar me perdendo tempo contigo? Podia ou não podia? De você não. Você pode desistir, mas ele não desiste. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Sinta a voz do Senhor te alcançando nessa noite. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Não se envergonhe de chorar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. Assim como ele não desistiu de Elias, mandou o corvo, mandou a viúva, fez chover, derramou fogo do céu, mandou o anjo levar pão e água, fez barulho com vento, fez terremoto, fez fogo. Ele não desistiu. Ele não desiste da tua vida.
uma pergunta tão simples, mas eu preciso perguntar: se Deus não desiste de você, por que você está desistindo de você mesmo? Se Deus não desiste de te abençoar, se Deus não desiste de te motivar, se Deus não desiste de colocar pessoas do teu lado para dizer: filho, eu posso mudar a tua história, filho, eu posso mudar a tua vida, filho, a tua jornada não acabou, não é o fim, nem tudo está acabado. Se Deus não desistiu, você também não pode desistir, você também não pode fraquejar. Eu quero te motivar nessa noite, pela palavra de Deus. Levante-se, saia da caverna, se disponha, porque Deus tem coisa com a tua vida, Deus tem mistério com a tua vida, Deus tem propósito com a tua vida. Fique de pé. Declare com toda a fé do seu coração: o Deus do impossível não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. Se você quer vir à frente e receber esta oração, fique à vontade. Não desista. Não desista, porque Ele não desiste de você. Venha, não se envergonhe, venha à frente. Eu muitas vezes pensei em desistir. Eu muitas vezes pensei em parar e jogar tudo para o alto. Mas assim como Deus não desistiu de Elias, Ele não desiste da minha vida. E assim como Ele não desiste da minha vida, do que Ele tem na minha vida, Ele não desiste da tua. E hoje Ele renova as tuas forças, hoje Ele renova o teu ânimo, porque está falando contigo com essa palavra para te abençoar. Vem à frente, eu quero orar por você. Aleluia. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, declare com toda a força: sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Peça para o Senhor: venha em meu favor e compra em mim eu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim, sua destra prevalecer. O Deus do impossível. Se você está perto de alguém que veio junto com você no mesmo carro, fique junto agora, ou abrace, ou segure a mão. Porque se tem uma coisa interessante na vida é que Deus colocou pessoas ao teu lado. Deus tem colocado pessoas do teu lado para te abençoar. Deus tem colocado pessoas do teu lado para servir de amparo para você. Por isso acredite no milagre de Deus. Acredite, Deus não desiste dos teus sonhos, Deus não desistiu de te abençoar, Deus não desiste de estar abençoando a tua vida. Por isso você precisa crer na palavra do Senhor. A voz mansa e suave do Senhor te envolve nessa noite.
A voz mansa e suave do Senhor te envolve nessa noite. Vamos orar, Pai, em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, por essas pessoas que estão aqui na frente, Senhor. Eu oro pelos teus filhos e filhas que vêm à frente crendo na tua palavra, crendo que tu és o Deus que socorreste Elias naquele deserto, que tu és o Deus que socorreste Elias, ó Pai, e não deixasse que os teus planos fossem frustrados na vida de Elias. Agora, Pai, em nome de Jesus, eu oro por essa família, eu oro por este lar, eu oro por este homem, por essa mulher, Senhor, que crendo na tua palavra, entende que precisa do teu socorro. Ah, Pai, assim como tu socorreste Elias, socorre os teus filhos, socorre essa mulher, socorre esse homem, socorre esse pai de família, essa mãe de família, que hoje depende, Senhor, da tua ajuda, que hoje depende desse ânimo. Eu repreendo toda a depressão, eu repreendo em nome de Jesus toda a angústia. Pessoas que não dormem por causa da ansiedade, hoje elas vão dormir. Pessoas que não dormem por causa do pânico, hoje elas vão dormir. Pessoas que perderam a motivação no seu trabalho, na sua empresa, ah, Pai, devolve hoje o ânimo, devolve hoje as forças, devolve hoje, Pai, aleluia, alegria para esse coração. Nós cremos, o Deus do impossível não desiste. Cante, levante as suas mãos para os céus e engrandeça o nome do Senhor. Aleluia. O Deus do impossível, o Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. Escolha alguém perto de você e diga para ela assim: não desista, porque Deus não desiste de você. Diga, não desista, porque Deus não desiste de você. Não desista da tua história, não desista da tua vida, porque Deus não desiste de você.